Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar na paisagem política bem complexa do Brasil imperial. O foco vai ser o longo reinado de Dom Pedro II. E as fontes que a gente tem para essa análise são, assim, um contraste fascinante. Exato. De um lado, anotações de aula, sabe? Aquela coisa bem esquemática, tipo um resumo de quadro branco direto ao ponto. E do outro, cartas, mas não qualquer carta. Cartas, assim, incrivelmente passionais, inflamadas mesmo, do primeiro imperador, Dom Pedro I. E a nossa missão aqui é justamente usar esses dois extremos, tentar entender como o Segundo Reinado começou de um jeito tão peculiar. E como funcionava o sistema político único dele, e, claro, o que alimentava a economia e os conflitos da época. Vamos conectar esses pontos, né? Ligar a máquina pragmática do Segundo Reinado com essa retórica fervorosa que deu origem ao Império. É uma jornada que leva a gente, assim, dos bastidores calculistas do poder até as palavras que literalmente gritaram pela independência. Certo, vamos começar pelo começo, que já é bem fora do comum. Sem dúvida. O Segundo Reinado, que durou quase 50 anos, de 1840 a 1889, ele não começa com uma transição natural, sabe? Não mesmo. Ele começa com o que a história chama de golpe da maioridade. O nome por si só já chama a atenção. Sim, e as anotações são bem claras sobre a mecânica disso. Um grupo de políticos do Partido Liberal, que estava fora do poder, articulou um projeto Pra quê? para declarar Dom Pedro, que tinha só 14 anos, maior de idade, apto a governar. A motivação deles era transparente e, digamos, bem pragmática. Eles queriam voltar ao poder. Exatamente. Apoiavam a coroação antecipada do jovem imperador e, em troca, esperavam ser nomeados para o ministério, retomar o poder que tinham perdido. Ok, a lógica dos liberais é clara, uma aposta para voltar ao jogo, mas o que me parece contraintuitivo, e aí que fica interessante, é que os oponentes deles, Os conservadores? os conservadores, acabaram apoiando a medida. A gente esperaria que eles bloqueassem, né? E que tal o pulo do gato da política imperial? Não foram pegos de surpresa. Foi um cálculo político, dos dois lados. Uma aliança improvável, então. Totalmente. Dois grupos que não se suportavam, concordando num ponto fundamental. Para os conservadores, o objetivo principal sempre foi um Estado forte e centralizado. E o período regencial foi o caos para eles. Foi a prova. Com aquelas inúmeras revoltas, eles viram que o Brasil precisava de uma figura central forte para não se desintegrar. Então, para eles, a figura do imperador era mais importante do que quem estava no ministério naquele momento? Perfeito. A figura de um imperador no trono, mesmo um adolescente de 14 anos, simbolizava o fim da desordem, a volta da estabilidade. A personificação da ordem. Isso. Então eles pensaram, ok, os liberais podem até ganhar o ministério agora, mas nós ganhamos a consolidação do regime monárquico que a gente sempre defendeu. Foi um caso clássico de interesses diferentes que convergiram para a mesma solução. Sem dúvida. Mas era uma aposta arriscadíssima, né? Entregar o comando do país a um garoto para resolver uma crise de instabilidade. O remédio podia ser pior que a doença. Podia, e todos sabiam disso. Mas a alternativa, na visão da elite da época, era continuar com as regências, que estavam, assim, mergulhadas em disputas e não conseguiam conter as rebeliões. O medo de o Brasil se fragmentar era real. Real e palpável. Então, a coroação de Dom Pedro II foi vista não como a solução ideal, mas talvez como a menos perigosa. Foi uma aposta na estabilidade. E com o imperador no trono, vamos olhar mais de perto para esse cenário político. As fontes descrevem os dois partidos que dominavam o jogo, o liberal e o conservador. No papel, eles pareciam bem diferentes, sim. As anotações definem bem. O Partido Liberal, o que ele defendia? Mais autonomia para as províncias, um governo mais descentralizado. A base de apoio deles, segundo as fontes, vinha de comerciantes profissionais liberais. Gente que se beneficiaria de um poder local mais forte. Exato. Já o Partido Conservador queria o oposto, poder centralizado no imperador, com as decisões vindo do Rio de Janeiro. E a base de apoio? Grandes proprietários de terras, a burocracia do Estado, a elite que dependia da estrutura imperial para se manter.
Mas tinha aquele ditado famoso na época, né? Algo sobre um liberal no poder. Exato. Nada mais parecido com um conservador do que um liberal no poder. Na prática, as diferenças eram bem pequenas. Ambos representavam a mesma elite no fim das contas. A mesma elite agrária e escravocrata. Mas a grande sacada para entender como essa alternância de poder funcionava está num conceito que as anotações destacam, o parlamentarismo às avessas. Sim, isso dá um nó na cabeça. A gente aprende que a eleição forma o governo, mas ali o governo formava a eleição. É uma inversão completa da lógica. Vamos pegar um modelo clássico, o inglês. Lá, o povo elege o parlamento, a maioria indica o primeiro-ministro, que forma o governo. O poder vem da base. Certo. No Brasil imperial, era de cabeça para baixo. Primeiro, o imperador, usando seus poderes, escolhia quem seria o chefe do gabinete. Uma escolha pessoal do monarca. Isso. E só depois que esse chefe do gabinete e seu ministério já estavam empossados, aí eles organizavam as eleições para a Câmara dos Deputados. Peraí, então. Com o governo controlando a máquina eleitoral? As fraudes e a pressão sobre os eleitores garantiam que o partido do governo sempre vencesse. A eleição só confirmava a decisão que o imperador já tinha tomado. Então, na prática, a eleição era uma consequência, não a causa. Isso cria uma realidade política bizarra. Bizarra, onde os políticos respondem muito mais ao monarca do que aos eleitores. A lealdade é para cima, por palácio, não para baixo. E o que permitia isso constitucionalmente? O famoso poder moderador. Ele é a peça central do quebra-cabeça. A Constituição de 1824 criou 4 poderes, não 3. Executivo, legislativo, judiciário e... Ou moderador, exercido só pelo imperador. Ele era definido como a chave de toda a organização política. E, na prática, isso dava a ele o poder de fazer o quê? Demitir ministérios, dissolver a Câmara, nomear senadores. Ou seja, ele era o árbitro final de todo o sistema político. Um sistema tão controlado de cima para baixo, com uma fachada de democracia, mas um núcleo autoritário, isso deve ter gerado atritos. E gerou. As anotações mencionam a Revolta Praieira de 1848 em Pernambuco como um ponto de ebulição. Um exemplo perfeito da reação a essa lógica. Sim, e a fonte destaca que foi a última grande revolta interna do Império. Isso é bem significativo. O estopim foi a nomeação de um presidente de província conservador para Pernambuco, que era um reduto liberal. Os liberais locais não gostaram. Não gostaram. Eles viram isso como mais uma imposição autoritária do poder central e se rebelaram. As pautas deles incluíam liberdade de imprensa, o fim do poder moderador. Era um questionamento direto aos pilares do sistema. E qual foi o resultado? A revolta foi duramente reprimida em 1850, e a derrota dos praeiros consolidou de vez o poder central. Foi um recado claro. De que contestações armadas não seriam toleradas. Exato. A partir daí, o Brasil entrou num longo período de relativa paz interna. A máquina de controle estava funcionando. E essa máquina de estabilidade política precisava de combustível. O que pagava por tudo isso? As anotações são curtas e grossas. O império é o café. Uma frase que resume tudo. Resume perfeitamente. O café não era só o principal produto de exportação. Ele era o motor de tudo. Gerava riqueza que financiava o Estado, pagava a burocracia, o exército. E, o que é fundamental, a expansão das lavouras de café impulsionou a intensificação da mão de obra escrava. Precisamente. A estabilidade política do Império estava diretamente amarrada à prosperidade econômica do café, que, por sua vez, era totalmente dependente da violência da escravidão. É uma conexão poderosa e bem sombria. E para entender a alma desse império, é fascinante voltar à explosão que o criou. Vamos olhar para a voz do fundador, Dom Pedro I. Nas cartas de 1822, a primeira, a carta aos paulistanos, é ele em campanha buscando apoio. A linguagem é uma arma, né? Totalmente. Ele ataca as cortes de Lisboa, o parlamento português, chamando de sistema maquiavélico, desorganizador e facioso. Ele se veste como defensor perpétuo do Brasil. E é aí que ele lança o lema que vai ecoar no grito do Ipiranga. Independência ou morte. Isso não é só uma frase de efeito. É uma peça de retórica calculada para forjar uma identidade nacional. A segunda carta ainda é mais reveladora, porque é pessoal.
é para o próprio pai, o rei Dom João VI. Essa é espetacular. A audácia é de tirar o fôlego. Ele começa com um tratamento respeitoso, mas logo acusa as cortes de manterem o próprio rei preso. É uma jogada de mestre. Ele desafia Portugal, mas enquadra isso como um ato para libertar o pai. Exato. Ele cria essa ficção de que o rei não está no controle, então ele, o filho, precisa agir. E tem uma frase que é de uma simplicidade brutal. Sim. Quando ele fala dos decretos de Portugal, ele simplesmente escreve: não queremos. Curto, direto, definitivo. E vai além. Vai. Ele ameaça Portugal com uma guerra de corsários, dizendo que o mar ia ficar coalhado de corsários caçando os navios deles. É uma declaração de guerra no meio de uma carta ao pai. E o mais incrível é quando ele se refere a si mesmo como o rapazinho. É o ápice da audácia, não é? Hão de conhecer melhor o rapazinho e até que ponto chega a sua capacidade. É quase um deboche, uma provocação. Ele está basicamente dizendo: podem me subestimar, mas vocês vão ver do que esse rapazinho aqui é capaz. É uma mistura genial de birra de filho com a frieza de um estadista. E no final ainda assina como filho que muito ama. Mantendo a dualidade até a última linha. Então, quando a gente junta as peças, o que tudo isso nos mostra? Vemos um império que começa com uma manobra política, o golpe da maioridade, Que é governado por um sistema parlamentar às avessas, projetado para concentrar o poder no imperador e gerar estabilidade. e que é sustentado economicamente pelo café e socialmente pela escravidão. E o mais fascinante é que essa máquina de negociação fria e pragmática, gerenciada por um imperador estudioso como Dom Pedro II, nasceu de um ato de pura paixão. Nasceu da retórica quase adolescente e desafiadora do rapazinho Dom Pedro I. É uma transição notável. A paixão funda a nação, com gritos de independência ou morte, mas para durar, o império precisou se tornar o seu oposto, uma engrenagem de pragmatismo. O fervor revolucionário dá lugar ao jogo de xadrez político. Exatamente. Para terminar, uma reflexão que essas fontes nos provocam. As anotações revelam um sistema político desenhado para o equilíbrio, com o imperador mediando o poder entre duas elites muito parecidas. Uma estrutura muito bem amarrada. Considerando essa estrutura, que tipo de pressões sociais, como o movimento pela abolição da escravidão ou o crescimento do republicanismo, poderiam eventualmente se tornar fortes demais para serem contidas por esse sistema tão cuidadosamente arquitetado?